Augusto Santa Cruz foi o famoso guerreiro togado, né, do livro do nosso saudoso Pedro Nunes Filho. Na verdade, o doutor Santa Cruz, ele era um bacharel em Direito, né, que hoje nós denominamos advogado, e era envolvido aqui, nesse limite aqui entre Sumé e Monteiro, tinha essa propriedade chamada Areial, que não constava só esse casarão, né? A época também tinha um engenhoca, na verdade, né? Nós não tivemos engenho aqui no Cariri, não, temos mais engenhocas. E a bulandeira, no caso, de beneficiamento de algodão, entre outras benfeitorias. Então ele se radicava principalmente aqui nessa fazenda, era como se fosse o reduto, né? O castelo dele, o forte. E aqui ele tomava várias decisões, né? Então, a partir, se envolveu com a questão política, foi promotor, né? Mas a partir da prisão de um trabalhador dele, à época chamado Peba, o processo, na verdade, é a prisão de Peba, além, claro, do fato do crime que ele tinha cometido, na verdade foi uma provocação no sentido tanto de prender o Dr. Augusto Santa Cruz, porque ele também já estava envolvido em outro processo, né, de causas anteriores a 1911, 1912, e por conta disso, o epicentro foi essa prisão desse trabalhador, que justamente faz com que ele tome a decisão de justamente tentar o evitamento, né, da perda de poder e da desonra que ele foi submetido, né? Então ele junta um contingente numeroso, na época de 1911, de trabalhadores, né, cabras, jagunços e outras coisas mais, e invade Monteiro, né? E a partir dessa invasão, além de libertar o trabalhador, ele faz uma série de reféns e vários acontecimentos vão se sucedendo, né? Até que ele, perseguido pelas polícias da Paraíba e Pernambuco, em conjunto, ação conjunta, ele se refugia no Juazeiro do Padre Cício, né? Isso mais ou menos em 11. Mas lá ele verifica que o ostracismo que ele estava lá, embora tivesse sido muito bem recebido pelo Padre Cícero, ele verifica que ele teria que tomar algumas decisões, até porque estavam tentando desapropriar essa propriedade e outras que ele tinha, né? E ele tomou a decisão, aí ele se alia à família Dantas, principalmente Franklin Dantas, que eram os poderosos daquela região do Teixeira, e o objetivo é justamente provocar uma revolta armada e derrubar o governo de João Machado, para haver uma intervenção federal, né? Nisso, eles invadem várias cidades, como São João do Cariri, né, Patos e Taperoá, né, antiga Batalhão. E lá em Taperoá ocorre o famoso fogo lá da região chamada, que hoje o pessoal conhece como Xandabala, que está na memória dos mais antigos de Taperoá, e creio, né, que momentos como esse, desse encontro aqui, o 5º encontro Borborema-Cangaço, tá certo? Ele tem essa função de resgatar esses fatos históricos, não de tomar partido, né, em relação a se estava certo, se estava errado, mas de contar o que aconteceu. E as pessoas tomarem, a partir da verdade histórica, as pessoas fazerem as suas devidas considerações. Costumeiramente, as pessoas se referem ao fato da Rua da Xandabala em Itaperuá como uma invasão de cangaceiros. Nesse aspecto, Augusto era cangaceiro? Não. Embora você possa encontrar folhetos, eu acho que até livros, algum livro aqui e acolá, é o Doutor Cangaceiro, né, o grupo de cangaceiros. Não, eles não eram cangaceiros. Cangaceiro tipo bando, depois, posteriormente surgiu o bando Lampião, né? Na época já existiu o bando de Antônio Silvino. Inclusive, esse episódio, né, essas primeiras desavenças lá em Monteiro, o Dr. Augusto Santa Cruz, se deve principalmente pela perseguição ao cangaceiro Antônio, esse sim, cangaceiro Antônio Silvino. Mas tinha cangaceiro no grupo de Augusto? Provavelmente sim, porque a época, né, ele arregimentou, para você ter uma ideia, em 1911, quando aconteceu também lá em Sumé, com a antiga São Tomé, inclusive com um contraparente meu, Zé do Gouveia. Nesse primeiro momento, não existia o cangaceiro propriamente dito.
Existia mais um cabra, né? Que eram aquelas pessoas que era morador da propriedade e ao mesmo tempo, quando precisava das armas, eles utilizavam também. Na Bahia eles chamavam mais jagunços, aqui se chamava mais cabra, né? Então eram os cabras de Santa Cruz, etc. Depois houve esse erro, né, de denominar cangaceiro e coisa desse tipo. Mas no segundo De maneira momento, genérica, né? Isso, mas no segundo momento, em 12, com certeza tinha elementos do cangaço, principalmente do grupo de, provavelmente, Antônio Silvino ou de outros grupos, que porventura existisse aqui na região. Porque existia também o chamado da aventura, né? Talvez tivesse também o chamado financeiro e outras coisas mais, né? Então, assim, esse episódio, a famosa Guerra de 12, na verdade começa em 11, né? Ela ficou emblemática no estado da Paraíba, embora tenha se radicado principalmente aqui no Cariri, Monteiro, Sumé, né? Taperoá, São João do Cariri, Soledade, Patos, etc., pegando um pouco do sertão, mas foi uma tentativa justamente de desestabilizar o governo na época, o governo de João Machado, né? Que era presidente de província. Obrigado, professor Daniel Duarte. Valeu!